painel é melhor chamar, quem sabe melhor. Contamos agora com a Microsoft. Francisco Espanha, pode juntar-se a nós. Da Defined AI, Sebastião Vilax. E o Pedro Silva Monteiro, da Critical TechWorks. Força. Aqui, mais perto. Escusam de ficar tão longe. Temos uma cadeira a mais. Podem ficar assim, sim. Muito bem. Se lembram, o último slide apresentado aqui pelo Nuno Castelo Branco, do Stand Virtual, fazia uma espécie de sondagem às pessoas se acreditavam, ou quando é que acreditavam que teríamos aqui a condução autónoma. E eu acho que vale a pena, Pedro, se calhar começar por aí, a desmistificar um bocadinho, porque às tantas, quando se fala em autonomous driving, começamos já aqui a imaginar carros voadores ou carros que chegam até nós sem condutor. É muito mais do que isso. E se calhar muitos de nós, na nossa condução do dia-a-dia, já temos carros que já têm um bocadinho de condução autónoma. Vamos olhar para os vários níveis. Exato. Normalmente os seres humanos, quando falam de algum tema, normalmente vão ao zero ou para o 100%. Não é? Não há meio termo. Em engenharia, normalmente nós tentamos definir determinadas etapas em que queremos chegar. Por exemplo, carros nível 0... há 6 níveis. Nível 0, quase toda a gente tem, ou toda a gente tem neste momento, a não ser carros dos anos 30, assim, carros muito específicos, em que um carro pode ter um sistema em que avisa, por exemplo, para uma travagem de emergência. Então, esses carros são... O controle está sempre do lado da pessoa. Depois teremos o nível 1, que já existe também muito, que são aqueles cruise controls que muita gente usa na autoestrada, em que o carro ou mantém a sua velocidade ou mantém a distância ao carro da frente para evitar colisão. Estes também já são muito normais mesmo em carros de banda mais baixa. Temos depois o nível 2, que é quase um complemento ao nível 1, enquanto que no nível 1 o carro só controla uma dimensão, aqui controlamos a outra, ou seja, o carro mantém a velocidade, mantém a distância ao carro da frente para segurança, mas também mantém o carro na faixa. E aqui permite já ter um grande nível de relaxamento quando estamos a conduzir, certo, por exemplo. Depois começamos a ir para aqueles níveis que são mais o estado da arte. E que não há em circulação ainda? Existe, por exemplo... Cá em Portugal? Em Portugal ainda não existe, mas, por exemplo, existe... Eu trabalho para a Critical TechWorks, que pertence ao grupo BMW. É uma parceria entre o grupo BMW e a Critical Software. E nós somos 3.000 pessoas só a fazer software para o grupo BMW aqui em Portugal. E nós já estamos a ajudar o grupo BMW na parte do nível 3. O nível 3 funciona em alguns países, como na Alemanha e nos Estados Unidos, em estradas muito específicas, condições de tempo muito específicas, ou seja, não é um sistema nível 3 em que funcione a qualquer altura, mas funciona em algumas partes. E o que é que este sistema nível 3 faz? Além de manter a velocidade, além de se manter na faixa, também consegue mudar de faixa. Okay. Até 60 km por hora. E aqui começam todas as restrições. Mas há várias marcas que também têm os seus sistemas. Fora, não é? Autoestrada. Em Portugal estes sistemas não funcionam. A BMW não investiu, mas também existe uma componente de legislação em que países diferentes têm legislação diferente. Se nós passarmos do nível 3 para aquele nível 4, eu não conheço e não sei do mercado a empresa que tenha um carro nível 4 de venda. O que existe é, por exemplo, a Waymo, que pertence à Google. A Waymo, eles têm os robotáxis em São Francisco, em algumas partes de São Francisco. Funciona em alguns tipos de... É muito específico. Porque nós, quando chegamos a estes problemas, são problemas de engenharia, nós temos que definir use cases. Use cases em que os carros vão conseguir trabalhar. No nível 4, o carro consegue se movimentar na estrada, numa cidade. Consegue tomar decisões, ou seja, naquele serviço da Waymo não há condutor, mas existem clientes. Contudo, se o carro detectar algo estranho, o carro estaciona e para. Okay. Mas é tudo ainda muito restrito. E depois temos o santo grau, que é o nível 5. Né? Toda a gente fala, e quando toda a gente pensa em autonomous driving, pensam sempre naquele nível 5. O tal que é para depois de 2050? O tal... Eu não gosto de fazer futurologia. Eu prefiro ficar-me nos níveis em que eu estou a trabalhar. Existe muita tecnologia que é preciso. Por um lado, é preciso muito mais dados, e nós depois vamos falar dos dados. Mas, por outro lado, e esta é a minha área, a área de AI, de algoritmos de inteligência artificial, neste momento nós não temos ainda algoritmos de inteligência artificial que permitam nós conseguirmos chegar ao nível 5. Mas no futuro, quiçá, o carro no nível 5 poderá ser
tão bom ou melhor que um condutor normal. E com isso, e aqui fazendo um bocadinho a ponta a alguns outros temas, porque estavam a falar dos carros, de plásticos, do habitáculo. Um carro, quando começa a ter condução autónoma, o próprio habitáculo terá de ser diferente. E muita inovação tem de ser feita aí. Aliás, a BMW dá o exemplo para o nível 3, para aquela componente que tem nível 3, é que uma pessoa, quando está num carro com nível 3, que neste caso é o i7, a pessoa pode estar a ver um filme, por exemplo, Netflix. Eles até dão um exemplo, ou seja, podem ligar num BMW o Netflix, estarem a ver um episódio. Contudo, se o carro detectar alguma coisa diferente que não consegue lidar, então o carro aí chama rapidamente o condutor e o condutor tem que olhar para a estrada. Okay. Até ao nível 2, o condutor tem que estar sempre atento. Não é um descanso total, não é um relaxamento total. Exato. Até ao nível 2, o condutor tem que estar sempre atento. A partir do nível 2, depois o condutor pode começar a olhar para outros sítios, a falar, a ver filmes. Deixe-me incluir o Sebastião aqui na conversa, porque quando começámos este painel dissemos que é um tema controverso. E é, porque sempre que se fala em inteligência artificial, há muito quem pense que isto é uma terra sem lei, que não há regras a cumprir, não há legislação a cumprir, não há coisas éticas a cumprir. Onde é que vão ser buscados os dados, afinal, Sebastião? E de que forma? Obrigado pelo convite. Para efetivamente alimentar tudo isto que o Pedro estava a falar, nós precisamos de dados. E, a meu ver, precisamos de dados que estejam nas 3 categorias de ética, coleção ética de dados, na segurança no tratamento desses dados e na qualidade que esses dados depois representam para treinar o modelo. Tudo começa nos dados. Independentemente de como os dados sejam recolhidos, nós na Define fazemos através de crowdsourcing com pessoas, temos uma plataforma nossa, com controle de acesso, controle de qualidade e por aí fora, em que as pessoas vêm e dão os seus dados com sentido, ou seja, todos os dados são consentidos com a informação de para que finalidade é que vão ser usados esses mesmos dados. E aí nós conseguimos fazer esse controle da parte ética, ou seja, as pessoas sabem para o que é que vêm, as pessoas são pagas. Nós também tentamos nós temos cerca de 1,3 milhões de pessoas inscritas nesta plataforma pelo mundo inteiro, portanto nós também temos de fazer o nosso trabalho de casa para saber como é que pagamos, como é que somos competitivos. Nós na indústria não somos os mais baratos, de propósito, porque nós queremos ser competitivos, nós queremos estar neste patamar da ética. Depois na parte de segurança, nós temos de controlar as pessoas que estão na nossa plataforma, temos de saber quem são, temos de ter a certeza que são de onde dizem que são, temos testes, temos background checks, por aí fora. E mais tarde, temos o controle da qualidade. Ou seja, para fazer aqui um bocadinho de paralelismo para dados que alimentem Autonomous Driving, nós precisamos, se calhar, de vídeos e de imagens para a máquina poder entender o que é que tem à sua frente. Tem um sinal stop, tem uma pessoa, tem uma bola, tem um carrinho de compras. Para isso, estes dados têm de ser boas fotografias, com nitidez, com resolução, mas também têm de ser bem catalogados. A catalogação aqui da inteligência artificial no que toca aos dados é na anotação destes dados. Mas aí, por exemplo, falou de situações, estou a imaginar uma rua, sim, algo público. Como é que é feito esse consentimento? Como é que é dado esse consentimento? Isso é uma ótima pergunta. Quando não conseguimos ter o consentimento da pessoa, ou seja, eu vou procurar pessoas que me tirem fotografias na rua, mas imaginamos que nessa fotografia aparecem-me 2 pessoas e que estão a olhar diretamente para a câmara. Eu não tenho o consentimento dessas pessoas. Quando isso acontece, então nós temos de arranjar mecanismos de redação total e irreversível, anonimização dos dados, que neste caso na fotografia é simplesmente desfocar totalmente a cara para que não se veja. Eu tenho o consentimento da pessoa que tirou a fotografia, não tenho o consentimento das pessoas que aparecem na fotografia, se aparecerem pessoas, obviamente. E, portanto, aí estes mecanismos entram em ação. Isto é um bocadinho, faz parte entre... Eu acho que isto aqui faz parte das 3 coisas, da ética, da segurança e depois da qualidade. E, portanto, se nós não tivermos depois, mais tarde, dados com qualidade, nós arriscamos a ter modelos que não funcionem assim muito bem, não é? Já vamos voltar à conversa, a dar agora a palavra também ao Francisco. Pegando nestes exemplos que o Sebastião usou, do tipo de dados que são necessários, que dados usa concretamente a Microsoft para estar ao serviço da indústria automóvel? Nós, a Microsoft, nós somos um bocadinho aqui o player, que nós somos os enablers de quem constrói estes casos de uso de inteligência artificial, na indústria automóvel, mas também nas outras. Nós olhamos para players tradicionais, e quando eu digo players é desde as empresas que constroem os veículos até às pessoas que
participam neste todo ecossistema, desde os vendedores, os compradores, o utilizador final, que é a pessoa que vai no carro, etc. Nós o que fazemos é digitalizar toda essa experiência e damos ferramentas a empresas como a do Pedro, como a do Sebastião também, em que damos arquiteturas já preparadas para todo este conceito de cloud manufacturing, para a construção, fleet management, para os transportes, AVOps, que era o que o Pedro estava a dizer, Autonomous Vehicle Operations, toda a gestão que é feita aí, inclusive também dentro de arquiteturas de digital selling, não é? Que é, ok, neste processo todo também, como é que simplifica e hiperpersonaliza a experiência de quem vai comprar ou usufruir deste tipo de transporte. Nós temos também, agora este ano, apresentámos mais 4 arquiteturas, que é o Software Defined Vehicles, e eu peço desculpa estes estrangeirismos todos, mas eu não quero dizer uma atrocidade em português, não é? Que é exatamente dar a pessoas que fazem este tipo de software para a BMW ou outros as ferramentas já, de certa forma, com uma estrutura à volta de segurança, de compliance, etc., para ajudar a acelerar esse desenvolvimento. Temos trabalho também do Copilot, Mobility Copilot, que é a ideia, espero que já tenham ouvido falar de ChatGPT, adotada toda que é esta indústria de mobilidade, que inclui a indústria automóvel, e como é que se usufrui disso, a todos os níveis, desde os vendedores aos fabricantes, etc. Temos também aquilo que é o Unified View, que é a parte de dados, e esta é a parte mais interessante, que eu acho que é aquela que nos dá aquele diferenciador para chegar aos níveis 5, para ajudar a parte ética, etc., que é como é que se tem uma vista de 360 à volta desde a criação e do protótipo do carro até, como se falava antes, não só até à venda do carro, mas depois até à parte da reciclagem e o desfazer daquilo que é um veículo. Não é? Porquê é que isto é importante? Isto é importante que a Microsoft faça este tipo de plataforma por 2 razões que já foram aqui mencionadas. Uma delas é a segurança, é garantir que existe aquela segurança by default, quando se arranca com um projeto de inteligência artificial, e a parte toda de compliance. Já se falou um bocadinho noutro ângulo de compliance mais fiscal e outras áreas, mas também esta parte de dados e a parte de programação. Isto é interessante porque um facto que eu acho que é diferenciador. Em média, para um carro de classe média alta, existem mais ou menos, tu vais saber isto melhor que eu, são 150 milhões de linhas de código. Isto parece um número abismal e é mesmo. Porque estamos a falar de código binário, etc., mas conta, porque são uns e zeros, e isto é importante perceber que estas 150 milhões de linhas de código são milhares de ficheiros, como é óbvio, mas isto é pior do que a Bíblia. Isto é feito por centenas de participantes de diferentes partes, desde a parte mais eletrónica, a parte de infoentertainment, etc, etc. E isso é crítico, porque a partir daí conseguimos criar mais consistência e acelerar este desenvolvimento para chegar aos níveis 5 antes, se tudo correr bem, antes de 2050, etc. E nós já estamos a ver algumas coisas a acontecer aí. Nós temos a BMW aqui, este exemplo, obviamente, temos a Audi está a tentar perceber também no Autonomous Vehicle como é que se optimiza isso. Neste momento, através de sensores apenas, por segundo estão a recolher 4 gigas de informação. Por segundo. Para termos isto em contexto, falaste de Netflix há bocado, isto é mais ou menos 1 hora de Netflix, que se vê em casa, são 4 gigas, aquilo é por segundo. Uma viagem de 20 minutos pode gerar uma quantidade de dados incríveis. Qual é que é a dificuldade aqui? Alguns deles não têm necessariamente de ser processados em tempo real, mas outros têm. Não é? Que são sistemas críticos, e quando se fala de sistemas críticos, é sistemas que podem afetar o nosso bem-estar, não é? Isso é importante. Temos a Daimler, por exemplo, que aí estão-se a digitalizar desde o princípio ao fim, estão a mudar a forma como fazem os protótipos e o design, até dentro da própria empresa, como se digitaliza aí por dentro. Temos outros grupos que, a Mercedes, por exemplo, mais tático, estão nos Estados Unidos, já tem, ainda não está cá, já se fez a integração connosco de ChatGPT dentro do carro. Isto permite uma experiência um bocadinho mais natural e ir além do carro, não é só aquelas coisas tipo, liga ao rádio, atende a chamada, liga ao meu amigo ao Sebastião, liga ao Pedro. É sair dali para ter uma experiência natural como nós temos quando temos uma pessoa no carro. E colocá-la ao serviço da segurança rodoviária. Esta pergunta pode ser para qualquer um de vós. Dar, por exemplo, exemplos de situações que costumam ser gravosas, como uma criança esquecida no carro. No futuro, também podemos ter aqui soluções que permitam que acidentes desses não aconteçam. De que forma e quando é que podemos esperar esse tipo de soluções? Esse tipo de soluções agora já estão também a ser, desculpem, eu comecei logo, já estão a ser desenvolvidas, por exemplo, na Critical Tech Works, nós estamos a fazer isso com a BMW. O Euro NCAP é uma das requisições do Euro NCAP, é a detecção, por exemplo, de crianças no carro, em que depois, detectando uma criança no carro sozinha, é preciso fazer toda uma escalação, e o desenvolvimento desses algoritmos dependem até
se redesenhar a parte de sensores dentro do carro, porque é preciso ter sensores. Primeiro, começamos com os dados, como sempre. Temos que adquirir os dados depois têm que ter uma boa qualidade e depois, sim, conseguimos fazer isso, mas mesmo outras marcas já estão a desenvolver esse tipo de mecanismo, porque é mesmo importante. A parte da segurança, cada vez mais as pessoas têm mais interesse na segurança automóvel e esta componente de AI nos carros pode ajudar, não só no conforto, mas também nessa parte de... Sebastião, esta é a parte boa, mas como em todas as áreas não há risco zero. Não há. Pergunto-lhe qual é o risco real de situações de hackeamento ou vazamento de dados? Então, vou já pegar no fim da pergunta, que é, não há qualquer empresa no mundo, não há qualquer instituição no mundo ou governo que se possa assegurar a 100% da fiabilidade dos dados não serem vazados ou do sistema ser hackeado. É impossível. Nenhuma instituição poderá fazer isso. No entanto, o que pode pôr em marcha são vários controlos de segurança, em que as equipas de cibersegurança, com a sua estratégia, vão pôr em marcha. E aqui, eu até agora falei dos steps todos que são necessários para criar um modelo, ou seja, na segurança e na qualidade, mas, caso haja uma brecha, temos também que ter vários layers de segurança. E eu aqui faço a distinção entre dois, que é vazamento de dados. Dados são informação, dados ensinam pessoas e ensinam máquinas, portanto, alguém poderá lucrar com isso. Neste caso, em base de dados, geralmente aquilo que se faz é encriptar os dados. Por mais que uma pessoa consiga passar os vários firewalls que existam para hackear o sistema, chega e não consegue fazer nada com os dados porque estes mesmos estão hackeados. Fazendo a analogia aqui com Autonomous Driving, há dados biométricos e localização que podem ser hackeados, obviamente, do veículo, mas aquilo que se tem visto é que o maior perigo não está tanto nesses dados, mas mais na manipulação depois do sistema, nos comandos que é dado ao carro. E aqui o Pedro, se calhar, poderá-me ajudar melhor, mas os layers de segurança que há nos carros neste aspecto é todos os comandos que são dados a um carro vão para validação. O sistema valida para ter a certeza que foi treinado com aquilo e que não está muito longe daquilo para que foi treinado. Quando começa a receber comandos do género vir à esquerda quando é suposto virar à direita, ele começa a perceber que está errado e vai bloquear. E isto tem um nome, Pedro, não é? VID, em inglês, é VIDS, Vehicle Intrusion and Detection System, sim. Que podem servir para várias coisas. Uma delas é para detectar se o software que está no carro é mesmo o software que o OEM quis colocar no carro ou se alguém está a tentar alterar. Ou seja, o sistema está previamente preparado para, caso detecte algum sinal de que possa estar a ser hackeado, sim, ele ativa um mecanismo de segurança. Há ainda muito trabalho a ser feito nessa área, porque é uma área muito nova, a parte da segurança, mas já existem mecanismos que os próprios construtores de automóveis estão a colocar para mitigar o hacking de carros. Francisco, estamos a falar de setor automóvel num todo. Agora estávamos muito a focar-nos na inteligência artificial dentro do carro, mas ela também pode estar ao serviço do próprio processo de venda e até de logística. De que forma é que podemos auxiliar aqui? Sim, de todo lado. E aqui, pegando um bocadinho aqui nestes exemplos que eu acho que são bons, nós vimos os números da DGV americana em 2020, acho eu, já foi há uns anos, que era a altura em que eles tiveram mais acidentes mortais só nos Estados Unidos. 39 mil pessoas. Um ano. 39 mil pessoas é o Jamor cheio. Imaginem chegar ao Jamor todo cheio e estas pessoas vão ter um problema automóvel grave. Desse aí, 45% desses acidentes foram feitos por 3 coisas principais. Uma delas foi a falta de uso de cinto de segurança, que hoje em dia ainda não é um problema resolvido. Eu uso o cinto de segurança porque o meu carro faz um barulho impossível, porque senão provavelmente muitas aquelas viagens curtas que já não faria. Há a parte toda de álcool, obviamente, tem essa parte, e aquela típica, claro, excesso de velocidade. Se nós formos bem ver, estes são 3 casos de uso que podem, de certa forma, vou relativizar, a tecnologia pode ajudar a resolver muito. Essa parte da fadiga, não sei o que é que se estava a falar, hoje em dia o meu próprio carro faz a fadiga por uma questão de tempo. E às vezes estou a conduzir a 1 hora, isto já parece demais, eu não o conheço, não sei quem é o Francisco, mas isto parece um bocado demais para aí. Vou avisar. E eu se calhar aguento 8, não é? E às vezes ele queixa-se. A fadiga é muito fácil ver através dos olhos, por exemplo, o movimento do banco, é fácil ver o tempo de reação baseado naquilo que já foi feito no passado. Eu mudei de faixa, ok, mas como é que isto está a ser feito
feito agora comparado com o que foi feito anteriormente. Ou seja, há muitas partes aí que ainda têm muito trabalho a ser feito dentro do carro. Depois, fora do carro também existe a parte toda do reconhecimento de peões, por exemplo. Essa parte do reconhecimento de peões, eu não sei se vocês têm um carro que faça isso. Nós ainda estamos numa fase embrionária. Eu ainda a semana passada estava a passar uma estrada com pessoas à volta, o meu carro de repente põe-me o cinto de segurança, parece que eu tinha feito mal a alguém, e sem avisar, sem nada, as pessoas ficaram a olhar, mas porquê é que este parou aqui? E eu não fiz nada, eu nem sei o que é que aconteceu. Isto é o quê? São os falsos positivos deste progresso, não é? Ou seja, isto parece um problema fácil de resolver, mas é extremamente complexo, não é? Mas existe ainda uma oportunidade enorme. E também aquela parte toda de objetos na estrada também, acho que é uma coisa importante, todos nós sabemos que vimos uma bola de futebol, não corram atrás, parem porque vem alguém atrás, vem uma criança atrás. Eu próprio tive esse problema com o meu filho, não é? Nós depois temos um montão de coisas à volta, que já entra mais na parte de vendas, etc., que é a parte toda de predictive maintenance, por exemplo, não é? Que é já ajudar a ver o que é que vem aí, não é? E o que é que tem. Eu não sabia, por exemplo, eu aprendi isto há uns tempos em casa com os amigos, quando o carro me diz, por exemplo, os pneus, para mim pneus é manutenção, não é? Na minha ótica de consumidor. Se aquilo me diz que os meus pneus têm de estar a 32 PSI ou estão a 29, eu, pelas minhas contas, isto está tão perto, isto não deve fazer mal nenhum. Mas eu estive a ver que a pressão dos pneus nas curvas e não sei o quê, aquilo tem uma relação do dobro de distância que é necessário travar, se tem um bocadinho de água, etc, etc. Se conseguimos também transformar isso em linguagem corrente, que seja perceptível também às pessoas, ajuda também muito a decifrar essa parte. E nós temos depois também aquela parte toda à volta da parte de vendas que existe, que é todo o processo, ainda hoje tive esse problema, não é? Que é o processo de vendas e de serviço, que é a parte da revisão do carro, por exemplo. É uma chatice, um problema. Há 3 meses que o carro apita que tem que ir para a revisão e o carro devia ter ido com 25 mil km, já vai com 28, porque eu estou à espera, acho que não há um processo fácil, não é? Eu vou lá, deixo o carro, como é que eu saio daqui? Depois eu todo contente, dizem-me, tenho aqui um voucher para ride-sharing, para os Ubers, etc. Eu só uso Uber desde 2010. Eles deram-me um código para o Bold. Claro, estraga-me logo a experiência, não é? Tenho que ir, estava ao telefone com o CEO da Microsoft, ao mesmo tempo, tiro a app, aquele pede para pôr o código, eu não percebi como é que aquilo funcionava, tive que pagar e cobrou-me. O código não. Ou seja, uma pessoa já sai daí irritado com a experiência. Teoricamente é fácil, já fazemos isto há alguns anos, não é? Portanto, há aí depois da parte toda de dados, e eu acho que isto aqui é a parte mais importante. Eu acho que se nós sairmos daqui com algo, é a ideia de ter os nossos clientes, nós temos perfis em tudo. Temos perfis de redes sociais, temos perfis de busca. Qual é que é o perfil do Francisco Condutor? Não é? E a partir daí, independentemente dos carros, de onde é que eu estou, etc., como é que se constrói uma experiência que depois vai à parte de vendas, que é a hiperpersonalização, que estamos todos à procura disso, em todas as áreas, sem exceção. Não é? Isto é uma área que tem tido alguma inovação, mas está um bocadinho atrás das outras. Acho que vale a pena olhar para as tangentes, o que é que tem sido feito em algumas dessas áreas, também para aprender e trazer algumas desses conhecimentos para dentro da área e ajudar nessas partes também. Muito bem, Sebastião, 30 segundos para uma nota final. É o que temos. Bom, estava a pensar falar aqui na fiscalidade também. Não sei se vou falar com a mesma paixão. Foi falado no painel anterior. Mas queria só deixar aqui uma nota da comparação do AI Act da União Europeia, que foi passado agora há coisa de um mês e meio, que vamos ter cerca de 2 anos para ser implementado, versus a ordem executiva do Presidente Biden agora em outubro de 2023. O AI Act é um conjunto de multas. Temos minimal risk, temos limited risk, high risk e unacceptable risk. Autonomous driving, porque como entra dentro da segurança pública, está em high risk. E nisto, diz só, está em high risk, portanto, se não houver compliance com isto, arriscam-se a uma multa de 15 milhões ou 3% do turnover anual. Ao invés que nos Estados Unidos nós tivemos uma task force que até a CEO da Defined, a Daniela Braga, fez parte, a administração da Casa Branca rodeou-se de pessoas da área, empresários, pessoas que desenvolvem modelos. Os Estados Unidos levam-nos 10 a 15 anos de avanço no que toca a desenvolvimento e investimento em inteligência artificial. E produziram guidelines. Nós aqui produzimos regras que não se pode quebrar, senão estamos tramados. Que tipo de incentivo é que isto dá? A meu ver, curto. Pedro, rapidamente. Continuando um bocadinho, é também a parte da competição, porque nós temos neste momento a China também a investir muito na parte de condução autónoma, os Estados Unidos também. E é verdade que na União Europeia existe um conjunto diferente de regras que faz com que as empresas europeias, quando querem
conduzir os carros autónomos e treinar torna-se mais difícil, claro. Pedro, Sebastião e Francisco, muito obrigada por terem estado connosco neste painel. Obrigada também por ajudarem a desmistificar alguns conceitos.